parece que somos sempre os últimos a realmente entender o que está acontecendo no mundo. Nós vivemos num mundo que está acelerando as coisas, você está indo muito rápido. Quando chegou a rádio, muitos, mas que é isso? Isso é do diabo. A televisão, é do diabo. Depois não. Sempre temos a tendência de colocar tudo na mão do diabo primeiro. E no final, puxa, isso poderia ter sido útil para a igreja. A paz! Olá, meu amigo, meu irmão, sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast Liderança da Quírios. Você é meu convidado para participar desse canal. Estamos aí há 5 ou 6 anos estudando sobre liderança. Agradeço por todas as pessoas que se inscreveram. Não esquece de comentar, de colocar aí a sua opinião, porque é legal a gente saber, ter essa troca de como você está recebendo essas mensagens sobre liderança. A gente criou esse projeto para poder abençoar muita gente, para poder trazer muita gente para perto através da liderança e capacitar você no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal. E hoje eu estou aqui com um amigo querido que veio lá de Houston, que é o apóstolo Gustavo Melo, que está aqui para falar hoje sobre redes sociais. Ele chegou a 1,5 milhão no YouTube, 300 mil seguidores no TikTok, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre redes sociais. Seja bem-vindo! Querido, prazer. Muito bom. Que bom poder estar aqui com vocês, poder estar aqui também chegando a cada lar, a cada lugar onde esse podcast está alcançando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e aproveite já também, comece a compartilhar com outros amigos também para que possam assistir, para que possam entender o que realmente está acontecendo nesse mundo virtual que nós vivemos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo aí que você está imergido. É um mundo que, conforme eu estava conversando contigo há uns minutos atrás, ainda muitos cristãos, por mais que gostam, mas aqueles que realmente têm autoridade, muitos pastores, líderes, cristãos comprometidos, ainda têm muita dificuldade de poder entrar e conseguir alcançar as pessoas. E muitos ainda têm um paradigma na mente, pensando, não, isso não é de Deus, ou isso... E é onde realmente Deus tem dado essas ferramentas para nós, nos dias atuais, para poder alcançar a todo mundo. Então, é algo muito importante que nós temos que saber aplicar e usar muito bem. E como é que você entende, por exemplo, nos dias de hoje, o uso das redes sociais pelos cristãos? Assim, como você vê isso de forma espiritual e pessoal? As redes sociais hoje é uma ferramenta tão importante e tem empoderado muitas pessoas que talvez não deveriam ser empoderadas. Porque se a pessoa consegue usar a estratégia correta, ela consegue ter uma visualização, consegue falar com muitas pessoas e as pessoas acabam seguindo ela, claro, e aceitando tudo o que essa pessoa está falando como verdade. Agora, voltando então para os pastores e para os líderes que são realmente comprometidos, é onde que eu vejo que existe ainda muita dúvida, não conhecem realmente, não sabem o que fazer para que as suas mídias, para que o seu canal, para que seja Instagram, TikTok, o que seja, realmente possa alcançar mais pessoas. Um estudo que eu fiz justamente para tentar entender mais as gerações atuais, entender como alcançar essa nova geração, os milênios e a geração Z, os Gen Zs, eles estão focados muito no TikTok e no YouTube, mais do que Instagram e Facebook. E é onde você vê muito menos pastores trabalhando justamente no TikTok e no YouTube. Trabalham muito em Instagram, muito em Facebook, mas muitos poucos ainda entenderam a importância de trabalhar nessas outras duas redes, que é o Instagram, o TikTok e o YouTube. Qual é a diferença entre o YouTube e o TikTok, assim? São plataformas diferentes. As pessoas, geralmente as pessoas pensam que todos usam todas as plataformas e podem ser que tenham contas nessas plataformas, mas a pessoa geralmente consome mais de uma plataforma. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de TikTok, você vê que é muito raro que essa pessoa vá no Facebook, talvez vai 5 minutos, 10 minutos, porque todas as classes de idades estão no Facebook, mas consome muito menos. O Instagram se voltou mais para um lado de negócio.
Então você vê que muitas pessoas fazem ali trabalho, negócios ali no Instagram. Agora o TikTok e o YouTube estão mais como conteúdos realmente de consumo. Deixa eu ver aqui que eu tenho para distrair, para dar risada ou o que seja. E dentro do YouTube você tem diferentes, né? Você estava falando do corte, você estava falando das transmissões. Isso. Como é que você encara isso? O YouTube tem 5 algoritmos. O YouTube tem o algoritmo dos shorts, tem o algoritmo dos posts, tem o algoritmo do live stream, do ao vivo, mas do ao vivo horizontal e do ao vivo vertical, que são diferentes, e os vídeos longos, são algoritmos diferentes. E é onde nós temos que entender justamente para poder alcançar mais pessoas. Sim, interessante. Agora, você acha que a igreja ela deve aproveitar esses mecanismos? Ou você acha que ainda tem muito preconceito com relação a isso? Então, eu acho que alguns ainda têm preconceito, mas na verdade, assim, creio que o maior preconceito que eles colocaram na sua mente, colocaram como paradigma, justamente porque talvez tentaram, não conseguiram enganjar, não conseguiram crescer e pegaram esse preconceito, não é para mim, ou isso não é para a igreja, o conteúdo cristão não viraliza, o conteúdo cristão, as redes sociais têm tendência a bloquear, e sim, acontece em alguns casos, mas fazendo bem feito, com uma estratégia bem feita, vai viralizar, mas ainda existe muito preconceito, muito preconceito. Eu me lembro que quando a gente começou aqui em 2008, transmitir culto, as pessoas diziam assim para nós, não, transmitir culto é uma coisa ruim, porque vai acabar com as igrejas e tal. E hoje nas redes sociais você encontra um pouco desses preconceitos, assim? Muito, ainda tem muitos hoje. Agora mesmo eu estava falando com uma líder cristã de uma igreja na Califórnia, perto de São Francisco, e ela me estava dizendo, ela é responsável da mídia da igreja dela, e ela me estava dizendo que na igreja dela ainda não se transmite culto ao vivo, o pastor dela não aceita e não quer que se transmite. Olha só, olha só. E o que você acha disso, transmissão do culto ao vivo? Olha, eu creio, e eu falo muito isso em muitos dos meus vídeos, principalmente os vídeos que eu estou fazendo atualmente, que é muito com a inteligência artificial e a fé cristã. Eu creio que nós temos que estar presentes, eu creio que a igreja tem que estar congregando, mas nós não podemos também nós não podemos dizer que não existem pessoas que não vão ir na igreja. Existem pessoas que ainda têm um preconceito de igreja. E se eu não dou essa ferramenta para que eles possam ver esse culto ao vivo, eu mesmo estou fechando as portas para que eles nunca escutem o evangelho. Então eu creio que estão aí, nós temos que usar, as pessoas têm que escutar a pregação. E eu creio que um dia, claro, vão incorporar também com o corpo de Cristo. Sim, sim. Mas você tem alguma experiência assim nas redes sociais que marcou você? Tipo, com relação ao evangelismo, transformação? Olha, de questão de evangelismo, ver pessoas sendo salvas. Eu tenho vários vídeos que eu faço, somente para que vocês também compreendam. O meu canal, todos os meus canais são em espanhol, não em português. Então, quando vocês me procuram, é sempre @pgustavo, mas o meu canal é em espanhol. Então, eu fiz um vídeo recentemente, um vídeo curto de 50 segundos. E, de novo, muitas pessoas pensam assim, não viraliza. O conteúdo cristão, as redes sociais bloqueiam. E eu fiz no YouTube. YouTube é uma das redes mais difíceis de crescer. Mais difícil. Eu fiz um vídeo falando, se você morresse agora e estivesse em frente a Jesus, e Jesus te perguntasse, por que eu tenho que deixar você entrar aqui? Qual seria a sua resposta? Eu vou nesse vídeo falando que a resposta é que muitos, eu fui uma boa pessoa, isso e aquilo. E eu falo no final que somente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador. E daí eu falo assim, se você não está seguro, se você não tem a certeza da sua salvação, faz essa oração aqui comigo agora. E eu faço a oração da fé, faço a oração de salvação. E no final eu falo assim, se você aceitou a Jesus, escreve aqui no comentário, eu aceitei a Jesus. Tudo isso em 50 segundos. O vídeo foi feito no começo do ano, final de janeiro mais ou menos, começo de fevereiro. Até o momento são 5.400 pessoas que aceitaram Jesus nesse vídeo. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Glória a Deus. 5.400 pessoas. Tremendo. Que está escrito, eu sei porque está escrito lá, eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Jesus.
Quer dizer, o alcance que nós temos é um alcance, em 3 meses, alcançar 5.400 pessoas em um vídeo. Sim, 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 sim. Eu estava comentando outro dia que a gente tem pregações que chegam a 350 mil, 250 mil pessoas, né? Que como que a gente ia conseguir, por exemplo, colocar tudo isso de gente num lugar só para ouvir a mensagem, né? Uhum. É impossível, né? E hoje a gente tem que estar mas você sabe que eu tenho escutado, inclusive, de empresários aqui, no último encontro de empresários que nós fizemos aqui, a gente faz uns encontros para trabalhar empreendedorismo, ajudar os nossos irmãos e tudo. E alguns irmãos têm resistência às redes sociais para a própria empresa, para a Ah, divulgação da empresa dele, né? Considerar a igreja, né? E você acha que as redes sociais são efetivas também para a empresa? sim, as redes sociais, teve o tempo da rádio, teve o tempo da televisão, hoje é o tempo das redes sociais, hoje é o tempo do YouTube. E como eu falei, eu não posso estar parado no passado. A minha intenção justamente de ter crescido o canal foi porque eu comecei a ver como estava chegando o futuro, como estava vindo a nova geração. E eu falei assim, eu não posso estar limitado, eu não posso me prender ao passado, eu não posso dizer, não, é que tem que vir na igreja, isso, vou para a igreja. A mesma coisa no negócio, a mesma coisa para uma empresa. Você não pode se limitar a querer fazer algo que, porque 10 anos se fazia daquela maneira e dava certo, mas hoje é diferente. Já não posso dizer que é igual. A mentalidade das pessoas são diferentes. As pessoas consomem muito na internet. Eu escuto muito uma pessoa que fala muito sobre marketing digital, e ele estava comentando de uma empresa que começou a investir no marketing, como nas redes sociais. Então eles começaram a colocar nas plataformas de redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e tudo, e eles começaram a ver que parecia que não tinha resultado. Era 6 meses já investindo nas redes sociais e eles não tinham resultado. Assim, eles estavam vendendo a mesma coisa que antes. Eles não, vamos parar, não vamos mais investir em rede social, pararam. Começou a decair, decair, decair. Então eles começaram a analisar o que tinha acontecido. Assim, a queda foi muito grande de perca financeira. Quando eles começaram a avaliar, esses 6 meses eram pessoas que estavam vindo justamente de resultado das redes sociais. E quando eles não estavam percebendo, porque como era algo que já vinha, isso é algo que já é natural da empresa, mas era resultado desse investimento que eles estavam fazendo. Então eles tiveram que recomeçar tudo de novo, esse investimento nas redes sociais. As redes sociais é algo importantíssimo nos nossos dias. Eu tenho uma sensação assim que uma pessoa antes de vir aqui a Quiris conhecer a nossa igreja, ela assiste a gente pelo menos umas 3 ou 4 pregações online. Uhum. Depois ela vai no nosso Instagram dar uma olhada. Uhum. Depois ela dá uma olhada no nosso site, assim, só para dar uma checada, né? E depois que ela vem para cá, ela demora uns 4, 5. Você acha que isso faz sentido, isso que eu estou falando? Sim, porque as pessoas hoje elas querem ver a aprovação social. Então isso, quando eles vão no canal do YouTube, então eles veem lá, uau, 200 mil vistas, visualizações, 300 mil pessoas inscritas no canais. Isso é uma prova social. Então isso, tanto para uma igreja, como para uma empresa, como para uma pessoa, as pessoas hoje veem a prova social, o seu cartão de visita nisso. Então daí eles vão no Instagram, realmente a mesma pessoa, no TikTok, a mesma pessoa. Quer dizer, se muitas pessoas estão seguindo, se muitas pessoas estão vendo, é que já está aprovado socialmente, é uma aprovação social. Agora você estava falando de inteligência artificial, né? O que você acha desse momento que nós estamos vendo aí da inteligência artificial e a vida espiritual, né? Essa junção? Por exemplo, alguns países fizeram um confessionário de inteligência artificial, outro tinha um pastor pregando de inteligência artificial. Como é que você está vendo essa loucura da inteligência artificial? Olha, que agora, né, disseram que a gente não é mais da era da informação, né, que era das redes sociais, a gente está entrando na era da inteligência artificial, né? Sim, sim. A inteligência artificial é uma ferramenta excelente, assim como as redes sociais, Sim. assim como foi a televisão em um tempo, a rádio em um tempo. Agora nós estamos entrando nessa era da inteligência artificial que ainda muitos estão com medo, muitos não sabem realmente o que é, muitos já estão dizendo que é do diabo. E sim, eu creio que o diabo vai usar isso no fim dos tempos, vai usar isso para unificar, para controlar.
vai usar, mas não está usando ainda. Nós estamos aqui ainda na Terra e nós temos que usar isso, nós temos que usar a inteligência artificial. Agora, aí é onde entra os líderes, nós como pastores, em ensinar essa nova geração a usar essa ferramenta mais para glorificar a Deus, não para se desconectar de Deus. Da mesma maneira que a rede social pode te desconectar com Deus, a inteligência artificial também pode. Agora, um futuro de ministros, de pastores, de líderes que vão se levantar, se não forem ensinados corretamente, eles não vão usar mais, não vão buscar mais a sabedoria de Deus, não vão buscar a revelação do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus, porque é muito fácil você entrar agora na inteligência artificial e falar assim, me faça uma mensagem sobre esse tema e vai estar lá e você vai ter o melhor esboço possível, você vai ter ali, vai falar algo lindo, mas realmente sem o impacto do Espírito Santo, porque não é uma revelação. E agora vem um de nós ensinar essa nova geração a entender, ok, você pode usar a inteligência artificial, mas como uma ferramenta. Você já tem o tema, você já tem o esboço, você já sabe o que você vai pregar. Deus já te deu a revelação. Agora você precisa descobrir, puxa, eu queria saber esta palavra aqui no grego. Você não precisa mais ir lá no Lexon, não precisa lá buscar uma biblioteca, tudo. Não, você vai lá na inteligência artificial, mas isso assim, isso é um computador, é uma máquina. Você ainda tem que buscar para ver se realmente isso é o correto que está falando. Mas nós podemos usar isso como uma ferramenta, coisa que iria durar horas, nos vai tardar agora minutos. Então nós podemos adaptar isso. Agora, outra coisa, que eu creio que a inteligência artificial é uma ferramenta excelente. A palavra de Deus nos diz em Mateus 24 que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Então viria o fim. E eu sempre me perguntei, eu amo missões, faço missões, eu sempre perguntei, existem muitas nações da Terra ainda que as pessoas não têm acesso à palavra. Então como um evangelho vai ser chegado a todas as nações? E está aí. Deus mostrou. Justamente através das redes sociais, junto com a inteligência artificial. Sim. Eu vi uma história que em algum país agora estavam se convertendo. Eu não sei se era China, se era um país fechado, assim, que estavam se convertendo porque estavam escutando palavras pelas redes sociais, né? E aí começaram a entrar com aqueles VPNs, né, que era bloqueado, mas conseguia acessar, e o povo começou a aceitar Jesus nesses países, lugares que a gente não podia chegar antes, né? Sim, sim. Que interessante. Então, no caso, a inteligência artificial, na verdade foi até você que me mostrou uma plataforma que faz dublagem. Na época você falou, olha, tem esse canal aqui, nessa plataforma, você viu algo, me mencionou, eu já fui estudar aquilo, criei um canal, tenho 2 canais, na verdade eu tenho vários, mas que eu tenho agora trabalhado bastante mesmo, eu tenho trabalhado num canal que está completamente em árabe e um canal que está completamente em hindi. Então, eu estou pregando e eu sei que o meu árabe, dublado, a minha voz, dublado em árabe, eu sei que é um árabe porque eu envio para os meus amigos que são árabes, eles falam assim, não, o seu árabe está perfeito. Eu envio para os meus pastores lá da Índia, você está falando hindi melhor que a gente. Olha só. E eu falando, é a minha voz e eu falando. Então eu tenho um canal em árabe, as pessoas se perguntam, pô, mas você trabalha com redes sociais, seu programa funciona? Assim, funciona, dá uma olhada nisso. E eu mostro o meu canal em árabe. Eu estou chegando quase a 6.000 suscritores em árabe. Comecei do zero o canal. E eu olho no analítico, o que mais me impressiona é que os países que mais consumem um material todo cristão, que é o que eu faço, Arábia Saudita, Argélia e Iraque. São os 3 países que mais consomem todos os meus conteúdos. Uau, e você está lá pregando na língua deles. Pregando em árabe. Quer dizer, toda ferramenta ela pode ser útil desde que você não perca a sua essência, né? Correto. Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando isso, né? Ele falando sobre essa questão da inteligência artificial. Ele falou o seguinte, quando você pega um sermão e você faz a máquina fazer o sermão não está em você. E aí quando você vai pegar um sermão que não está em você, não consegue transmitir essa mensagem, né? Então é o que você falou, primeiro a gente tem que tentar com o sermão na gente, né? Ela vai pesquisar lá o termo. Outro dia eu queria saber o termo do significado de uma palavra em grego, e aí é o que você falou, tem que ir lá pegar o léxico, procurar o termo, às vezes o léxico não traz a tradução, aí você tem que ir no dicionário grego, procurar a palavra.
demorava um tempão, né? Você vai lá, coloca lá a palavra, o que está escrito aqui em grego, então ele já faz, de acordo com o léxico, como é que é essa palavra, ele já faz. Faz exegeses, faz o contexto da história, o contexto do tempo que se estava dizendo aquilo. Então, com certeza, é muito útil, mas tem que estar já em você. A palavra realmente foi algo que Deus te deu. Eu acho que é interessante que hoje a gente tem que tomar cuidado, como você falou, da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta. Ela não pode se tornar a nossa criatividade. A criatividade, falando agora de trabalho, né? Em questão espiritual é revelação, né? Mas em questão de trabalho, eu acho que a criatividade tem que ser nossa, né? Então, se você tem um texto, se você vai desenvolver esse texto, a criação tem que ser sua, né? Claro, claro. E Deus deu para nós, Deus para o homem a criatividade. Nós somos pessoas criativas. Então nós não podemos deixar uma máquina agora fazer a gente. Eu falei, não, já não penso mais que a máquina pensa para mim. Não, nós temos que sempre trabalhar com a nossa mente, com a nossa criatividade e talvez pedir algumas orientações, coisas que talvez pode melhorar o que nós queremos falar, o que queremos fazer, seja no secular, seja no espiritual, por exemplo, no secular, o que eu poderia melhorar para criar essa imagem dessa marca que eu já criei? Mas já está lá a marca, já está o seu desenho, o que você queria colocar tudo, daí é só dar uma melhorada. Entendeu? Coisas que talvez nós não sabemos, a tendência do momento, o tipo de letra do momento, mas são coisas mínimas, mas aí você já teve a visão do seu logo, do que você queria, da mesma maneira uma mensagem, né? Eu costumo pensar na inteligência artificial como uma biblioteca gigante. Então, imagina que eu tivesse agora a condição de ter uma biblioteca gigante com milhões de livros que eu não sei ler a língua, por exemplo, alemão, inglês, sei lá, francês, eu não vou saber aquilo, né? Então, aquilo é uma biblioteca para mim. Então, quando eu coloco lá, por exemplo, uma frase, de acordo com Calvino, o que Calvino falou sobre o texto de João 4? Né? Eu tenho, graças a Deus, o comentário de Calvino, mas muita gente não tem. Eu queria saber o que ele falou. Ele vai lá, ele vai escrever com uma biblioteca, ele vai pegar um artigo, né? Agora, o que eu acho que as pessoas têm confusão, eu queria saber sua opinião sobre isso, é que elas não entendem, por exemplo, que passar por um radar é uma inteligência artificial. Entrar no negócio do sem parar é uma inteligência artificial. Por que eu falo isso? Quando a gente colocou aqui no WhatsApp nosso, a gente estava recebendo uma média de 500 mensagens por dia. Aí colocamos uma inteligência artificial para poder separar qual era a mensagem relevante, qual era a sua pergunta de horário de culto e as coisas básicas. Não muita gente, mas um ou outro irmão ficou preocupado que agora a igreja ia deixar de ser, estava entrando na era da besta, que a inteligência tem uma ligação entre essa questão do final dos tempos e a inteligência artificial, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu acho que as pessoas não entendem que nós já trabalhamos, o seu celular tem inteligência artificial. O que você acha disso? Não, mas dúvida, né? É que a igreja, não vou falar a maioria, mas muitos cristãos, parece que somos sempre os últimos a realmente entender o que está acontecendo no mundo. Então, não é que a palavra de Deus é a palavra de Deus, nós sigamos nela, nós estamos ligados com Deus, mas nós vivemos num mundo que está acelerando as coisas, você está indo muito rápido. Então, da mesma maneira como eu falei, a rádio, quando chegou a rádio, muitos, mas que é isso é do diabo. A televisão, é do diabo. Depois não, para a gente poder usar. A música, esse negócio, esse tipo de música, esse estilo de música é do diabo. Então a gente sempre tem a tendência, se vamos ver, sempre temos a tendência de colocar tudo na mão do diabo primeiro. E no final, puxa, isso poderia ter sido útil para a igreja. Só que daí, na verdade, o que aconteceu? Já o diabo aí, o mundo, já tomou muito em conta. Então, eu vou pegar aqui, tanto a inteligência artificial como as redes sociais. Que os dois, muitos ainda têm essas problemáticas, ou ainda pensar, isso daqui não é de Deus, ou tenho esse bloqueio, mas sendo que já está sendo consumido constantemente, como você mencionou. Escreve num lugar de telefone, é uma inteligência artificial que está respondendo, e a pessoa não tem problema nenhum. E qual a diferença você falar para a igreja, qual o endereço da igreja? Em vez de ter um humano que está escrevendo ali, é só falar o endereço da igreja. Qual o problema de ser uma máquina responder o endereço da igreja? Sim. Mas vamos lá. Então a gente tem essa tendência de sempre ser os últimos a aceitar isso. Só que enquanto nós estamos sendo os últimos a aceitar isso, o inferno já se levantou
e está usando todas essas ferramentas da melhor maneira possível para destruir a nossa geração. Mas é como você falou da dublagem da pregação, né? Por exemplo, agora você pode ter uma dublagem de pregação. Antigamente, todos os filmes eram dublados, Uhum. né? Todas por exemplo, se você consome algum tipo de streaming, você assistiu o filme dublado. Então o diabo já estava usando isso para fazer alguns filmes malignos espalhados pelo mundo, né? Só que era uma coisa muito cara, né? Agora a inteligência artificial dubla a sua pregação. Você pode contra-atacar, né? Você pode mandar uma mensagem Com certeza. como se fosse um míssil lá, né? Falando da glória de Deus. Então, um ponto que eu queria chegar, por exemplo, que nós deixamos sempre para a última hora. Uhum. Um dos mercados mais fortes que existe no mundo para atacar a nova geração é o mercado de pornografia. Verdade. E eles atuam onde? Na internet. Atua onde? No escondido. Todo mundo tem um celular na mão. As crianças hoje têm um celular na mão. Então, eles sabem como usar o algoritmo, eles sabem como usar a inteligência artificial para descobrir a idade da pessoa, para descobrir o background da pessoa, sabe tudo ali da pessoa e começa a mandar essas informações. Por exemplo, eu tinha muito preconceito de TikTok. TikTok eu não queria entrar, assim, mas agora, por quê? Agora eu sei o porquê. Porque quando eu abri minha conta de TikTok, a primeira coisa que me aparecia era mulher desnuda, era mulher de biquíni, era mulher. Mas por que aparece isso? Quando você coloca lá, homem, idade, o algoritmo já entende, é homem, vai buscar mulher. O sistema do mundo, o mercado de pornografia, já tem ali tudo para você consumir. Agora, se eu não faço nada, todo mundo que entrar vai ver só isso. Só que o algoritmo vai começar a entender o tipo de pessoa, vai entender o que a pessoa quer. Então, por exemplo, agora que eu tanto coloco ali só conteúdo cristão, e o que eu consumo ali, talvez seja de política, o algoritmo já me entendeu e só vai me mandar esse tipo, mas de vez em quando ainda quer soltar. Mas por quê? Por causa da sua idade e porque você sabe que você é homem. Então muita gente já fala assim, é do diabo por causa disso. E aí é onde a gente entrega. Agora, só que as crianças não querem saber disso, as crianças estão no TikTok. Sim. E o que esse mercado está fazendo? Vamos colocar neles, essa idade. É homem ou é mulher? Esse tipo de conteúdo já vai para ele, esse tipo de conteúdo vai para ela, tudo. Então, por exemplo, Deus me deu uma estratégia através do programa em criar conteúdos cristãos que todo mundo consome. Igual 5.000 pessoas que se converteram, não eram crentes, se converteram num conteúdo cristão e o algoritmo entregou. Então o algoritmo não é contra a igreja. A inteligência artificial não é contra a igreja. Nós que não sabemos usar. E é um impacto enorme, né? Porque, por exemplo, na pandemia, o que nos ajudou muito foi poder contar com a transmissão dos cultos online, né? As Sim. igrejas que não tiveram transmissão, elas acabaram padecendo. Quantas né? igrejas não sofreram? Algumas até fecharam, né? Uhum. Eu me lembro que o nosso canal saiu de 6.000, né, para 120.000 pessoas na pandemia. Uau. Por causa disso, né? Porque as pessoas queriam congregar, queriam adorar e não podiam sair de casa. E aí o benefício de você poder entregar essa palavra para a pessoa no momento de desespero, no momento de angústia, né? Eu penso que hoje a gente precisa mudar esse pensamento que você colocou, que a gente está sempre atrasado, né? A gente está sempre... As redes sociais já estão praticamente saindo, já começando as inteligências artificiais, né? Uhum. E a gente está ainda discutindo a rede social, né? Sim. E com um certo preconceito sobre as inteligências artificiais. E eu acho que a gente precisa começar a entender o que a gente pode fazer hoje para evangelizar usando esses mecanismos, né? Por exemplo, não consigo ir para a Arábia Saudita, mas eu consigo fazer um canal e pregar para eles que estão espalhados aí pelo mundo todo, né? Aí tem que ter coragem de fazer isso. Né? Sim. Por exemplo, no treinamento que eu dou nesse programa que Deus colocou no meu coração para ajudar pastores e líderes nisso. Então, uma das ideias é justamente ativar esses pastores, não somente a se limitar no nosso idioma. Então, eu tenho, por exemplo, um pastor italiano que trabalha comigo. Esse pastor italiano não somente está alcançando o seu povo da Itália, mas ele já está criando agora um canal em chinês, em mandarim, para estar pregando em mandarim. Que legal. Então, eu tenho um outro pastor, ele tem 66 anos,
Ele ali aprendeu também, para ele era um negócio do outro mundo, aprendeu, e ele agora está criando já um canal, a parte de ser inglês, ele está criando um canal em alemão. Ele se sente voltado para pregar para o alemão, usando toda a inteligência artificial. Então nós temos, como eu falei, a gente não pode ficar atrás, não, vamos buscar essas ferramentas e vamos ir para frente, né? Sim, com certeza. A divulgação, né, o conhecimento, né? Eu acho que até a questão também, a gente está falando muito de questão de redes sociais, mas a própria questão, por exemplo, da imagem da igreja, o logo, que nem você falou, né? Uhum. Tem muitas igrejas que não têm uma marca, não tem um logo, a pessoa não sabe que igreja é, e a pessoa não conhece aquele lugar. Como é que a pessoa vai achar a sua igreja se ela não sabe onde ela está, né? Às vezes ela tá, aqui na Aquiles acontece muito isso, de gente chegar aqui na Aquiles, e talvez por causa da nossa visualização ser alta no YouTube, e as pessoas falarem que puseram assim, igrejas na Lapa, por exemplo, e Uhum. aparece Aquiles, é uma das primeiras igrejas que aparece. Então eles ficam curiosos para ver, né? Então, por exemplo, se no seu bairro a pessoa colocar lá, igreja no bairro tal, mesmo que você está numa periferia de São Paulo, por exemplo, a pessoa vai procurar lá, ela vai procurar, aí que entra de novo a inteligência artificial, eles não sabem o que é. Sim. Vai colocar no buscador, Uhum. porque GPS é inteligência artificial, Sim. o buscador do Sim. Google é inteligência artificial. Ele vai colocar lá, igreja no jardim tal. Vai aparecer lá o nome da sua igreja e se ela estiver conectada ali, né? Se ela tiver uma presença no YouTube ou nas redes sociais. E aí a pessoa vai achar essa igreja como? Porque às vezes ela mudou para aquele bairro, ela não sabe que tem uma Uhum. igreja do lado da casa dela, né? Isso, e essa é a maneira do mundo atual que nós vivemos, as pessoas buscam igreja literalmente dessa maneira. Elas entram na internet e ali pergunta para o algoritmo, pergunta para a inteligência artificial, igreja perto da minha casa. Como você fala, agora se a pessoa não tem uma presença social, não tem essa prova social, a pessoa não vai descobrir a igreja dela. E como é que faz para fazer o curso? Você está dando um curso agora para ajudar os pastores, estou raspando, né? Para ajudar os pastores a não fazer, para poder ter uma presença maior nas redes sociais. E como é que é o curso? Sim, o curso é um curso bem exclusivo, não é um curso para todos, é um curso onde realmente nós temos que sentir que a pessoa tem realmente esse desejo, porque a internet dá um poder muito grande para as pessoas. E uma pessoa mal intencionada, como nós vemos muitos, e que tem muitos seguidores, que é a prova social que muitos querem, acaba fazendo besteiras e acaba prejudicando o reino de Deus. Sim. Então a gente tem nós temos uma triagem, tem um site no qual eles podem entrar aí, ver os vídeos, a apresentação está toda em espanhol, o programa tem espanhol, inglês, português, mas o site no momento está somente em espanhol, o programa chama Global Reach, que é um alcance global. Então você põe lá GR Now, que seria agora, né? grnow.org, entra no nosso canal, daí ele vê o vídeo de apresentação e tem um calendário embaixo, onde vai fazer essa apresentação 1 a 1 comigo. Nós vamos conversar tudo para a pessoa ver se aceitamos, por mais que um curso é pago tudo, mas nós ainda aceitamos ou não aceitamos pessoas. Como existem pastores que eu vi que estavam interessados e eu preferi que não entrasse no programa, né? A razão é porque você não sentiu que eles tinham... Justamente o que eu falei, porque a internet dá um poder muito alto para as pessoas. Então, a pessoa vai ser empoderada de algo que, se eu sinto no meu espírito que não vai ser para o benefício do reino de Deus, é onde vai ser, é perigoso. Eu quero chegar nesse ponto, é perigoso. Então, por isso nós temos que fazer essa triagem. Mas nós estamos aqui para ajudar, eu creio que tem muito pastor, existem muitos pastores que estão entrando no programa, que você vê que são pastores sérios, são pastores que realmente amam a Deus, mas que têm dificuldade, que não sabem. Então é onde nós podemos justamente ajudar eles, empoderar eles, para que eles possam crescer. Eu tenho um pastor que está comigo, ele entrou no programa 2 meses atrás. 2 meses atrás ele entrou no programa. A presença social dele era zero. Ele tem 2 igrejas, mas a presença social dele é zero. O canal dele do YouTube tinha, creio que 150 pessoas inscritas. Ele começou o programa 2 meses atrás, 1 mês e meio ele começou a aplicar o que realmente dessa maneira, vai trabalhar dessa maneira tudo. Em 1 mês e meio o canal dele está com 84 mil inscritos. Olha só. Mas eu estava checando agora o canal dele, 2 milhões e 700 mil visualizações em 1 mês e meio.
Meu Deus, bastante gente. É uma multidão de gente, é uma cidade. Né? Sim, então é um alcance que, mas como vai dizer, dada na mão de uma pessoa errada, lógico que nós não temos quem saber, mas nós estamos aqui para ajudar aqueles que realmente queiram aprender e queiram crescer. O que eu acho, assim, que eu tenho ensinado aqui na igreja, é que às vezes, por exemplo, a pessoa fala, mas eu não quero viralizar, eu não quero ser um influencer, um Uhum, pastor, eu não quero fazer isso. Mas eu ouvi uma vez uma frase que é o seguinte: consagre as suas redes sociais a Jesus. Por uhum, mais que você não queira ser um influencer, cada um de nós podemos usar nossas redes sociais para falar um pouquinho do amor de Deus, né? sim. Você já imaginou o que aconteceria se todos nós que temos lá um Instagram, um YouTube, um TikTok, fizéssemos uma vez por semana? Eu fiz aqui, por isso que eu estou falando, eu peguei meus jovens aqui do Mentoring, são jovens de 24 a 32, eu dei um desafio para eles. Nem todos fizeram, claro, mas consagrar o Instagram deles, né? Uhum, E eles entraram nas redes sociais e durante a semana eles tinham que fazer 3 coisas. Primeiro era um videozinho contando a história de conversão deles, uhum, do vídeo, né? Para o grupo deles, para a sim. rede deles mesmo, né? Depois colocar um versículo que marcava a vida deles e fazer um comentário desse versículo, né? E o Uhum, terceiro era contar um testemunho, alguma coisa de alguém que eles tinham visto, que tinham falado coisa de Deus. E foi interessante porque alguns não fizeram, mas alguns fizeram, e a gente percebe que às vezes até a nossa própria rede, né? A própria rede da pessoa, ela não conhece que ele é um cristão. sim. Então ele tem foto de praia, ele tem foto de viagem, ele tem foto do restaurante, mas não tem Uhum, nada da igreja dele. Ele não tem nada das crianças deles aprendendo na escola bíblica. Ele não uhum, tem uma oração, não tem um versículo bíblico naquela rede. Então eu tenho falado isso, que eu entendo que nós temos esse impacto, né? Por exemplo, eu fico imaginando 2 milhões de pessoas ouvindo uma pregação, 3 milhões, eu fico até arrepiado, mano, a quantidade de gente que é isso, né? A uhum, oportunidade que Deus está nos dando. sim, Mas hoje, no micro também, cada um de nós pode ser um evangelista, né? claro. Cada um de nós podia consagrar nossas redes sociais, né? Então, ao invés de você ficar colocando, às vezes eu vejo cristãos ali que vai eu não vou nem criticar, tá? Eu estou Uhum, colocando a minha opinião, assim, sim, né? sim. Ah, não tô aqui para criticar você, mas o cara coloca lá o show, coloca o restaurante, coloca não sei o que ele foi, mas nunca falou de Jesus na sua rede social. E tem um monte de gente ali que é seu amigo, que nem sabe que você é crente, né? Sim, Olha a sim. oportunidade que Deus está dando. Você não acha? Com certeza. Não, e você falou algo que algumas pessoas já falaram, mas eu não quero ser famoso. A questão, e esse é o ponto, a questão não é realmente para a gente ser famoso, Exato. é para Jesus ser famoso. Amém. Como fala, a fama de Jesus se estendia em todas as partes. Esse versículo me marca. Então, aqui eu não estou aqui, eu não quis meu canal crescer para que eu fosse famoso. Não, é para que Jesus seja famoso. Eu não quero ser famoso no mundo árabe, ao contrário. Se eu pisar num país árabe e meu canal crescer, eu posso ir preso. Não é para mim ser famoso. Verdade. É para que E Jesus talvez seja. nem entre na alfândega, né? Sim, sim, uma pessoa me perguntou, mas porque eu coloquei meu nome, tá lá, tá escrito em árabe, mas é meu nome, Gustavo Melo. E a Uhum. pessoa falou assim, mas e se você for lá na Arábia Saudita de novo e te pararem? E na verdade eu falei assim, bem, eu espero que não aconteça, mas então não é para você ser famoso, Sim, claro. mas é para justamente fazer Jesus conhecido, que Jesus realmente É. possa ir a todos os lugares. E Mas como você falou, faz algo simples, põe ali um versículo da Bíblia, coloca algo, mas coloca que realmente fale do amor de Jesus. Usa as redes sociais para isso, né? eu me lembro há muitos anos atrás, não sei se você lembra disso, apóstolo, quando o Banco Bradesco mandava cartinhas de extrato para casa, Uhum. e o presidente do Banco Bradesco era um pastor na época. Se eu não me engano, era o pastor Agil, eu não tenho certeza, tá? Quem souber, que o pessoal do Bradesco que assiste, me corrija aí. E aí embaixo vinha escrito assim, um versículo bíblico. Uau. E aí eu perguntei na época por que ele tinha, não para ele, mas para o Uhum. pessoal que conhecia ele, né? Eu nunca o conheci pessoalmente, mas tinha amigos, né? Por que ele conhecia? Ele falou assim, porque ele estava usando o recado do banco, né? A carta do banco, Uhum. que era milhares de gente Sim. entregando o extrato bancário, né? Recebendo um versículo bíblico, né? Então hoje a gente não é o Banco Bradesco, mas também não pega carta, mas a gente tem rede social. Você fica imaginando quantas Uau. pessoas cantam, quantas pessoas tocam, né? Uhum. Eu vou contar uma história engraçada para você, que eu me lembrei agora que meu irmão Pascoal, ele era muito assim ligado em tecnologia, né? E isso em 1900, eu acredito que é 86, 87,
inventaram a secretária eletrônica. Lembra disso? E o meu irmão Pascoal, na época, criou um disque, se eu não me engano, era disque... Pessoal aí, ó, das antigas aí vai lembrar. Disque oração, disque amigo, disque... Era uma coisa assim, disque amigo. Isso foi um escândalo na igreja. Sim. Porque a pessoa ligava para esse número da secretária eletrônica e aí a pessoa escutava uma oração e escutava um texto bíblico, tipo como se fosse nossos devocionais que a gente manda hoje nas redes sociais, só que era feito gravado, né? E aí eu me lembro que naquela época explodiu de gente ficar ligando porque queria ouvir a voz da secretária eletrônica, que era moda no Brasil. Então, gente, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Com certeza. Quantos levitas tem aí que fica procurando espaço no domingo e podia estar consagrando suas redes sociais, né? Falei besteira agora? Não, é verdade. Eu acho que um verdadeiro levita, você vai adorar a Deus, pô, coloca na câmera. Qual o problema? Uma coisa que eu ia comentar, foi até bom que você falou isso, porque eu acho que um dos preconceitos também de muitos pastores e muitos líderes que não fazem nada é que pensa que tem que ter o melhor estúdio, melhor câmera, a melhor luz. Daí é que eu não tenho isso, por isso que eu não cresço. Eu vou falar algo para vocês até hoje. O meu canal está chegando a 1,5 milhões no YouTube e eu gravo tudo do meu celular. Até hoje, eu gravo do meu celular. Todos falam assim, compra uma câmera melhor, não sei o quê. Eu falei, não, às vezes eu estou em um lugar que não dá. Eu gravo do meu celular. Sim. Não, e hoje os celulares são incríveis também. Sim, então, tudo se pode fazer celular. Os pastores que são mentoreados no meu programa, tudo do celular. Estão gravando no celular. Então você pode fazer. Voltando então ao levita, você pega o seu celular, grava. Não é para você se exaltar, canta ali para Deus. Não importa, deixa Deus ser glorificado através da sua vida. Teve um rapaz que veio aqui para mim um dia, ele falou assim, essa história é real, querido, fofo mesmo, menino de Deus, assim, de Deus, menino é de Deus, ele vai assistir esse programa, ele é de Deus, você é de Deus. Ele falou assim para mim, não, porque Deus mandou eu gravar minhas músicas e colocar no YouTube. Eu falei, que legal, faça isso mesmo, acho que não tem muito, nós devemos fazer isso toda hora. Ele falou, mas então, aí eu fui para um estúdio e chamei os músicos para gravar a música, e aí nós começamos a gravar a primeira música, mas aí depois tem que fazer mixagem, tem que fazer afinação, não sei o quê, e acabou o dinheiro. Eu falei, mas eu não entendi, porque Deus mandou eu fazer as músicas. Eu falei, então, Deus mandou você colocar a música no YouTube, Deus não mandou você gravar uma música. Deus não falou para ir no estúdio, Deus não falou para fazer mix. É isso que as pessoas não entendem. Eu falei, vai para sua casa, coloca na câmerazinha lá, pega o microfonezinho que der do próprio, arruma lá o microfone de lapela do celular e vai fazer. Sim. E aí deixa Deus fazer. Aí ele falou, é mesmo, né? Eu falei, Deus não mandou você gravar música no estúdio, você que quis gravar música no estúdio. Então, eu vejo que hoje a gente podia pegar nossas redes sociais. Primeiro, né, vou falar agora que nem um pastor aqui, né? Pare de causar escândalos na rede social. Com certeza. Né? É muito triste você achar que no mundo virtual você é uma pessoa e no mundo espiritual você é outra pessoa. Tem gente que acha que assim, no virtual ele é uma pessoa, no espiritual ele é outra. Não é, você é a mesma pessoa. Né? Então, seja a mesma pessoa. E a segunda coisa, consagre as suas redes sociais para falar do amor de Deus. Você falou tudo agora, porque infelizmente muitas pessoas nós que somos cristãos, em vez de estarmos sendo unidos, não importa se você não gosta muito de tal pastor, de tal pregador, o que seja, mas não vamos ser instrumento do diabo para estar criticando, estar dividindo, estar envergonhando o evangelho. Deixa que cada pessoa, se esse pastor que você não gosta, talvez ele está falando uma besteira, está falando uma coisa que... eu falo isso, Deus não chamou a gente para ser juiz. Deixa Deus julgar ele, mas não vamos nós envergonhar o evangelho, tá aí também criticando. E às vezes, quando é uma heresia, até entendo, uma heresia, mas com graça, não com crítica. Talvez uma pessoa está se levantando com muita heresia, se Deus te chamou para ser um defensor da fé, mas com graça, com sabedoria. Eu quero tentar me explicar bem aqui para que não me mal compreendam, verdade? Com muita graça faça, mas eu vejo muito que então é só para tirar pedra. Não importa, a pessoa caiu, fez um erro, daí todo mundo tirando a pedra. Vamos às redes sociais, como o pastor Klaus falou, para glorificar Jesus. Põe lá versículos da Bíblia, vamos louvar, mas não está dividindo, criticando, trazendo confusão no evangelho. Eu não sei se você sabe que você está nos Estados Unidos, né?
mas aqui no Brasil tem um canal de internet chamado O Fuxico Gospel. Não conheço. O Fuxico Gospel, sabe o que é esse canal? Fofoca, né? Fuxica é fofoca. E aí eu fico pensando na nossa dualidade, né? A Bíblia diz que os fofoqueiros não entrarão no reino do céu, mas nós temos um canal. Porque eu acho que a pessoa entende que no virtual ela está fazendo fofoca, ela está prestando um serviço social. Eu já ouvi gente falando assim para mim, não, mas a gente tem que falar mesmo, porque a gente não pode ficar escondendo os erros. Só que é até difícil isso, né? Eu não consigo entender qual é a vantagem da gente ficar colocando nas redes sociais. É aquele negócio, esconder os erros de quem? De quem que eles estão querendo defender. Como eu falei, Deus é que vai julgar essas pessoas. A própria Bíblia diz, não tem nada que está em escuro que não venha à luz, que não está em trevas que venha à luz. Agora, nós não temos que estar ali tirando pedra também, jogando pedra, como eu falei. Fuxico, para que eu vou querer saber quem que está fazendo isso, fazendo aquilo? Se a gente se consagra a Deus, nós vamos estar falando de Deus, deixa de novo Deus ser glorificado, não ser uma vergonha no mundo virtual, né? E os haters? Esses sempre vão existir, esses daí sempre vão estar aí, eu dou risada com eles. Você acha que alguns haters têm problemas emocionais? Com certeza. Alguns têm, né? Com certeza. Eles querem mostrar no mundo virtual que eles não podem ser no mundo físico. Então, esse de bullying, esse de haters. Eu estava até escutando ontem, existe um grupo de pastores nos Estados Unidos, e ontem teve um webinar com eles, e estava falando justamente disso. E eu falei assim, cara, isso eu nem discutiria isso daí. Um hater escreveu não sei o quê. Deixa, o que ele comenta, o que ele fala, eu nem ligo, entendeu? Mas eles são duros, né? Mas... Tem uns que eles vão assim, o cara nem te conhece, ele fala que... Então, mas por isso mesmo, ele não te conhece, ele não sabe quem você é. Então ele não vai mexer a minha identidade, ele não sabe quem eu sou em Deus. Então, que os caras sempre vão existir. Sempre vão existir. Te xingam muito na internet? Sim, xinga, tem comentários aí idiotas, entendeu? Sempre vai ter. Então, quando o canal começou a crescer, como eu falei, eu trabalho tudo com orgânico, não tem nada pago. Então, as redes sociais, o YouTube, a gente manda para todo mundo. Então, tinha sempre aqueles comentários estúpidos, aqueles comentários bem grosseiros, mas eu nunca lia. Quem lia de vez em quando eram meus filhos, pai, estão falando isso de você. Deixa eles, eu nem ligo, isso não vai mexer na minha identidade. Agora, daí me falaram, e no canal em árabe, você viu o que eles falam? Eu não sei árabe, eu não vou ficar eu não vou colocar no Google Translator para saber o que os caras estão falando, entendeu? Se estão aceitando Jesus, glória a Deus, se estão falando mal de mim, problema deles, entendeu? Eu não ligo. Eu me lembro que a primeira vez que eu encontrei um hater, eu estava fazendo um programa de televisão, um debate de programa de televisão, eu nunca tinha sido xingado, assim, nada. Porque eu falo que a primeira vez você nunca esquece, né? E aí, era um debate para falar de um tema, e quando eu cheguei lá, tinham 2 teólogos contra mim. Uhum. E eu não entendi, você conhece o Weber, né? Por que o Weber, por que 2 contra mim? Não, porque você é um cara legal e tal, você se vira aí com eles e tal. E os caras vieram com 2 pés em cima de mim, pai, só faltaram, os caras vieram para fazer um massacre, né? Ao vivo, né, os 2. E aí, no final das contas, consegui me sair bem no debate, acredito eu, não sei, né? Uhum. Aí fui vendo lá na página, né? Na época era assim, era um número estrondoso, né? Isso está há muitos anos, 25 mil visualizações, o negócio era gigante para a época, Sim, né? na época. Você ficava louco, né? Aí eu comecei a ver os comentários, assim, aí começaram a falar do primeiro cara, do primeiro teólogo, do segundo teólogo e tal, e não falavam nada de mim. Falei, nossa, ninguém tá comentando. E só xingando os caras, né? Só os haters mandando bala nos caras lá. Aí não chegou no final, um cara falou assim, e esse de branco aí é um idiota. Ele não falou nada de mim, para eu não sair livre. Aí o de branco era eu que estava de branco. Aí eu falei, meu Deus, eu sou idiota. Aí na hora que eu vi isso, eu fiquei com raiva. Eu falei, meu Deus, o cara não me conhece, meu. Como é que o cara me chama de idiota? Eu me formei, eu estudei. Eu falei, não, deixa pra lá. Aí eu comecei a dar risada, né? Aí hoje eu me divirto, assim, quando eu recebo umas críticas assim, eu dou risada. Assim, sim, né? E outra, os haters, algo bem fácil para explicar. Quando você não é muito conhecido, você
é pequeno, vamos dizer, o seu vidro é pequeno, é mais difícil de tirar a pedra. É. Você vai jogar a pedra, mas o vidro é pequeno, é difícil de acertar. Então, quanto maior é o vidro, mais fácil para ter mais pedras voando, né? Mas eu queria saber de onde vem o ódio deles, né? Porque eles têm um ódio de tudo, né? Eu já vi Então, pastores fundamentalistas serem chamados de hereges. Eu já vi pastores neoliberais serem chamados de hereges. Eu já vi pastores ortodoxos. Eu falo, meu Deus, ninguém escapa deles. É um negócio assim, tipo, ninguém, né? Por exemplo, no meus, é que são justamente as pessoas colocam nas redes o que elas sentem dela mesma, o ódio que elas têm delas mesmas, na verdade, acaba expondo ali querendo colocar para o outro. Mas, por exemplo, nos meus eu vejo, assim, sempre vai ter algum comentário desse nos meus vídeos. Ah, só faz vídeo para querer likes e seguidores. As pessoas escrevem, por que ele está falando isso? Porque ele quer likes e seguidores e não tem, então eu tenho que atacar aquele que está tendo. Porque entra lá num vídeo meu e tem 50 mil likes, como esse que eu falei de Jesus. 5.400 pessoas escreveram lá, eu aceitei a Jesus. E o cara faz um vídeo e não tem nada. Eu tenho raiva, eu vou criticar ele. Então, eles vão pensar, né? 5.400 pessoas. Pensa numa igreja grande aí de 5.000 lugares. É uma igreja inteira de não crentes aceitando a Jesus. Né? Sim. É uma vez eu estava lendo um livro... Isso só num vídeo, né? Fora os outros vídeos que eu faço sobre salvação. Eu estava lendo um livro sobre a biografia do Billy Graham, e eu não vou lembrar agora os números exatos, né? Mas era mais ou menos o seguinte, em 1980, 90, ele foi fazer uma cruzada em Porto Rico, que diz que foi a maior cruzada que houve, né? Que enquanto eles estavam transmitindo, a cruzada estava transmitindo pelas rádios, né? Mas eles fizeram uns negócios de telefone ali e foi espalhando por telefones no mundo inteiro e as rádios das cidades. E aí eles chegaram a um levantamento de mais ou menos 1 milhão de pessoas conseguiram acompanhar aquela cruzada via rádio, via telefone, né? Eu não sei direito agora os detalhes, não sei se podia ligar também para uns números e aquele número ficava passando a cruzada e tal. E isso era um fenômeno para ele. Diz que o Billy Graham na época ele foi um inovador, foi um cara assim acima do tempo, porque ninguém nunca tinha feito. Ele lotou o estádio cabia, sei lá, 50 mil pessoas, ele levou para 1 milhão Não de se pessoas. limitou somente no estádio, né? Muito legal, né? E aí eu fiquei pensando isso quando eu estava lendo sobre isso, pensa no seu canal, 1,5 milhão. Né? Só que ele fez uma vez isso, porque o custo era gigantesco, o tamanho, e ele pregou a 1 milhão de pessoas. Você no canal de 1,5 milhão, você está falando 1,5 milhão, né, de pessoas ali estão conectadas com o seu canal, escutando conteúdos evangélicos. Né? Sim, não, não estou comparando a gente, antes que alguém me hater entre, você acha que é o Billy Graham? Não estou falando isso, rapaz. Eu estou falando a importância do momento, como era difícil fazer e custoso para fazer, e hoje Deus está nos dando uma oportunidade. E como ele falou, ele não se limitou, ele falou assim, o que nós podemos fazer para ter um maior alcance? E hoje é a mesma coisa, e hoje todos têm esse alcance, hoje nós todos temos um celular na mão que dá para alcançar muitas vidas. Um pastor recentemente me perguntou, ok, você tem 1,5 milhão, estou chegando a 1,5 milhão, você tem 1.450.000 no YouTube, mas e as visualizações? Você não vai ter 1.400.000 pessoas... Toda vez. Não, e não ter visualizações, você vai ter visualizações, mas eu falei assim, tá aqui, ó, meu canal, quando eu vi, estava com 46 milhões de visualizações dos vídeos que eu tenho. Mas aí o pessoal não entende. Porque você está olhando isso no seu estatístico, né? Não. Durante um mês você teve 46 milhões. Não. Do tempo do canal. Do tempo do canal. Isso, do tempo do canal. Qualquer pessoa acessa isso. Quando você entra lá para ver sobre o canal, isso, aparece lá o ano que foi criado o canal, quantas ações que tem e quantas pessoas já se inscreveram no seu canal. É tremendo isso, né? Agora, o que eu acho é que nós hoje queremos evangelizar, queremos falar do amor de Deus. Jesus é a resposta. A Jesus é a salvação e a gente tem que levar Jesus para as pessoas, a gente tem que usar todas as oportunidades que a gente tiver. Amém. Assim Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente pode fazer para usar maior essa responsabilidade? E eu creio aqui também, deixando aqui também essa palavra para todos os pastores e líderes, até os empresários que estão vendo isso. Você fala assim, eu sou empresário que eu tenho a ver com tudo isso, mas você pode usar as redes sociais também tanto para a sua empresa, e você pode ser como esse
era o gerente geral do Bradesco. Era o diretor-geral do banco. Justamente dentro da promoção que você faz do seu trabalho, mostra a sua identidade como filho de Deus, coloca um versículo bíblico, fala realmente quem você é. Isso, muitas pessoas, não, eu não quero misturar trabalho com religião. Não é religião, é seu relacionamento com Deus. E sabe o que? Quando você coloca Deus no seu trabalho, no seu negócio, Deus vai te exaltar. Você não vai perder clientes, não vai perder negócios, ao contrário, vai ganhar. Então usa as redes sociais para o seu negócio, mas aproveita, coloca ali um versículo, coloca ali também o amor de Deus, glorifica a Deus dentro desse propósito. Muito legal. Apóstolo, vamos lá para as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Olha, como acabo de mencionar, creio que todos devem se envolver. Se você não conhece, não entende, busca aprender, pede para que Deus traga pessoas ao seu lado que possa ajudar isso nas redes sociais, nas mídias, mas é uma ferramenta que Deus tem dado para a igreja nos últimos dias. Não vamos entregar isso nas mãos do diabo, não vamos entregar isso para o mundo, vamos usar isso para Deus. Conteúdo cristão viraliza, aprenda a usar, não para que você seja famoso, como foi falado, mas para que realmente Jesus possa ser glorificado e Jesus venha a ser famoso em todas as partes. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado por essa palavra. Prazer. Muito bom. E eu quero desafiar você que é aqui da Quírios a santificar suas redes sociais, a usar isso como uma ferramenta para falar do amor de Deus. Eu vi uma vez uns jovens aqui da igreja falando que o sonho deles era viver de youtuber, né? Viver de influencer, né? E talvez você não vai viver disso, talvez você não vai ser o mais novo influencer aí, mas você pode influenciar a vida de alguém. Seu Amém. Testemunho pode mudar a vida de alguém Assim é. e que vai valer muito mais de todo o dinheiro que você pudesse ganhar com o YouTube, TikTok, Instagram, seja lá o que for, porque você vai ganhar uma alma para Jesus por meio do seu testemunho. Coloca o teu testemunho na rede social, fala do amor de Deus, fala como Ele te salvou, fala de onde Ele te tirou, conta a tua história de forma alegre. Tenho certeza que Deus vai mudar a vida de alguém. Obrigado, meu apóstolo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer, querido. E tudo quanto fizer, prosperará.